Meu nome é Estela Sandrini, todo mundo me chama de Teca. Sou uma artista que fiz toda a formação aqui no Paraná, na Escola de Música e Belas Artes, que é uma escola onde eu saí de um colégio de meninas de freira e passei para a Escola de Belas Artes. E acredito em arte, acredito que a arte traz uma sensibilidade maior às pessoas e não conseguiria viver de outra forma sem a arte. Aos 9 anos de idade eu perdi a visão esquerda. Foi uma época que eu desenhei muito, porque eu fiquei em casa porque tinha uma outra doença. Eu sei que era uma coisa meio complicada para mim. Era uma doença que eu tinha que fazer repouso e perdi a tal da visão esquerda. Mas eu acho que foi de alguma forma, como eu nunca tive visão esquerda, eu não sabia o que era ter as duas. Mas eu consegui ter um trabalho de começar a desenhar muito. Desenhei muito nesse ano que eu fiquei de repouso. A partir daí, eu sabia que sabia desenhar, mas não sabia que eu não sabia ler muito, porque eu tinha dificuldade para ler, porque eu lia com uma vista só, é muito difícil de você ler. Com isso, eu comecei a me dedicar mais a copiava tudo. Entrei na Escola de Belas Artes, graças ao Viaro, que foi o que me acolheu dentro da Escola de Belas Artes. Ele era amigo do meu pai e me acolheu dentro da escola. Tem várias passagens. Antes de eu perder a visão, eu criei várias situações na minha vida. Uma foi em Buenos Aires, quando eu fui com a Giovana, tinha 10 meses, e senti que quando eu cheguei lá, faltava alguma coisa. Que fui trabalhar num ateliê de escultura, fiz resina de poliéster. Foi assim uma descoberta. O meu professor perguntou assim: o que você sabe abstrair? Eu não sabia nada, só sabia fazer desenho de observação. Quando eu voltei de Buenos Aires, eu fui trabalhar no Centro de Criatividade como escultora em resina de poliéster, desenho, e com isso minha vida começou a ter a escultura exigia que eu precisasse trabalhar mais tempo no ateliê e eu não conseguia fazer. Trabalhar fora, cuidar da casa e fazer escultura também. Eu comecei então a simplificar. Coloquei o desenho como a grande comunicação, uma grande forma minha de me comunicar. Então desenhei bastante, contei a história dessa mulher que fazia 3 coisas ao mesmo tempo. Com isso eu fui criando o que eu já falei, uma memória e um conteúdo, que era uma história da mulher, valorizando a mulher em todos os pontos que ela tinha conquistado. Com isso eu consegui tocar até 95. Quando chegou em 95, quando nós morávamos nos Estados Unidos, eu fui ver o problema meu de visão, que eu sabia que eu tinha um problema sério, que eu ia ficar cega com 18 anos. Foi o que o médico falou para minha mãe e para o Rômulo. E eu fui ver justo a pessoa que tinha uma pesquisa sobre a minha doença, uma doença degenerativa. E descobri que eu tinha conseguido viver muito bem com uma vista só e que todas as estrias que iriam arrebentar a retina e a mácula, elas tinham dado a volta na mácula e não tinham entrado na retina, nem na mácula. Com isso, eu posso dizer que eu fui muito grata por alguma coisa que me tirou, me deixou com visão até os 40. Voltamos dos Estados Unidos, passou um tempo, eu percebi que estava com um problema de visão, começou umas manchas nos olhos, umas coisas diferentes, e eu percebi que alguma coisa estava errada. Então eu voltei para Hopkins para dar uma olhada no que estava acontecendo e tinha arrebentado toda a minha retina e
e eu estava deixando de enxergar. Tive de fazer um tratamento de perder a visão, 70% da visão, que foi bem doloroso. Foi uma coisa assim, que eu posso dizer, você tomar essa consciência de que você iria enxergar pouco, que iria perder de agora em diante a visão, foi muito doloroso mesmo. E estranhamente eu tinha descoberto que no meu trabalho de pintura eu já estava retratando essa mancha branca, como eu via. É uma mancha branca, uma coisa assim que eu falo sempre, que a cegueira não é escura, nem é jogada às trevas, como eles dizem. Ela é branca, ela tem sempre uma luz, e essa luz você vai aumentando e você vai diminuindo o contraste. Mas por sorte, que os médicos não acreditam, mas eu tenho certeza que existe, eu ainda enxergo muita cor e consigo, além do contraste, ver cores. E com isso continuei meu trabalho. Foi um trabalho que eu entrei para a pintura abstrata. Antes de perder a visão, já estava querendo fazer uma pintura mais abstrata, porque meu trabalho sempre foi muito figurativo, falando das mulheres e dos pertences, né, e dos objetos da casa, e eu estava querendo entrar numa linguagem mais abstrata. Como a visão já tinha me prejudicado a parte de observação, eu comecei a pintar e fui evoluindo nesse trabalho. Até um momento que eu me saturei um pouco, saturei bastante, eu estava me repetindo, e foi quando me convidaram para ser diretora do Museu Oscar Niemeyer. Fiquei 7 anos no Museu Oscar Niemeyer. E no museu eu fiz um trabalho, quando entrei lá, meu primeiro objetivo era trabalhar para os deficientes visuais e cegos. Quando eu entrei no Museu Oscar Niemeyer, um dos nossos projetos era deixar um museu acessível às pessoas de baixa visão e os cegos. Foi um trabalho de 3 anos, com muita pesquisa, muito trabalho e muita seriedade. Foi feita uma maquete para os cegos e foram feitas esculturas em 3D para que eles pudessem tocar, e também todo um áudio para que as pessoas pudessem se locomover dentro do museu. Quando nós terminamos o trabalho para pessoas cegas e de baixa visão no Museu Oscar Niemeyer, nós sentimos que tínhamos aumentado o nosso conhecimento. Aí, a partir daí, me criou uma nova situação. Como que um artista com baixa visão pode falar e se comunicar para outros artistas e também para as pessoas de baixa visão? Tem de ser sincero, honesto, tem de abrir, falar sobre o assunto e colocar a importância que tem a percepção, a memória, e a visualização seria em terceiro plano. O diálogo se tornou mais interessante, porque nós aprendemos que existem vários tipos de baixa visão: o que não vê a visão central, e vê só a periférica, o que não vê a periférica, só vê o central. Com isso, eu pude fazer um diagnóstico do meu trabalho. Por que tanto branco? Porque o branco é luz, o branco que me faz ver os contrastes. É esse branco que me traz um pouco da figura ainda. E nesse discurso que a gente consegue conversar sobre isso. Então, existe uma comunicação, existe uma forma. Claro que para os cegos é mais a palavra. E o trabalho que nós fizemos com os cegos seria mais tridimensional. Eu acho que existem pessoas que fazem trabalhos com linhas, colagens, para dizer que é contorno. Contorno não existe. O que existe são planos.
ou planos e cores diferentes. Então, o que nós fizemos? Trabalhos com papel, argila, naturalmente, né? E algumas outras descobertas com linhas. Com isso, a gente conseguiu fazer uma comunicação maior com os deficientes visuais e mais com os cegos. Agora, o que é mais interessante são as perguntas que os cegos fazem. Os cegos, eles vão perguntando e eles têm muito interesse, como se eles estivessem construindo sempre um objeto na memória deles. Que não é o fim, que não existe isso, que não existe desespero, que não existe trevas, existe muita luz. E essa luz é alegre, essa luz ela traz uma beleza, muitas vezes, que as outras pessoas não conseguem ver. Você começa, as pessoas não envelhecem, as pessoas não são feias, nem bonitas, as pessoas são como elas são e como elas se comunicam. E é isso que eu acho que é um grande valor, muitas vezes, da percepção. A percepção ela se torna mais aguçada. A percepção você percebe até as palavras, mais do que como a pessoa está vestida. Não existe pobre, não existe rico, não existe diferenças. Existe aquilo que a pessoa passa para você. Quando eu saí do museu, claro que você está num trabalho muito ativo, muito interessante, conhecendo muitas pessoas maravilhosas, muito cultas, e voltar para casa para pintar sem saber o que você vai fazer uma indagação muito grande, é assustador. E daí você começa a trabalhar e você se compromete. Foi o que eu fiz. Me comprometi a fazer uma exposição, um individual em Joinville. Eu me comprometi para mim mesmo que em um ano eu teria de ter tantos trabalhos e comecei a fazer compromissos. Com isso, a vida voltou a ter tanto brilho como eu estava encontrando lá dentro do museu. E isso que eu quero passar para as pessoas, que sempre existe alguma coisa a mais para ser feito. Porque sabe que o pessoal exige certas coisas do cego, querer que ele, por exemplo, pinte com vermelho, que aquele é vermelho ou amarelo, é azul. Para ele não tem a mínima importância vermelho, amarelo e azul. O que é importante é como ele faz, qual é o gesto dele. Então, trabalhar em tridimensional com os cegos é melhor do que exigir alguma coisa a mais para eles. Claro que se eu pedir para ele desenhar uma mão, desde que ele pegue essa mão e sinta, ele vai fazer o desenho como ele sentiu. Exato. Vai tentar dizer, mas ele não sabe que isso aqui é contorno. Sabe que isso aqui é contorno? Não. O contorno não existe. Isso é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, porque eu estou vendo que se tornou uma linguagem que não é necessária. Tem projetos lindíssimos que eu já comentei com você, que é o da Magalhães, aquele de Londrina, que ela ensina o cego a fotografar. E como que ela ensinou? Ela não ensinou para fotografar aquilo. Era uma necessidade que o cego tinha de congelar aquela imagem que ele imaginava para a pessoa vidente. Então, de um casal de cegos mesmo, que moravam num prédio que tinha muitas janelas e era linda a visão. E todo mundo, quando chegava, dizia assim, mas por que vocês têm um apartamento cheio de janelas, se vocês não veem? Ele disse, mas os outros vêm. Os outros que vêm na minha casa querem ver uma paisagem. E eles, sabe o que eles fotografaram? Era um sentido que eles queriam saber, para as pessoas dizerem como é que era. É que embaixo do prédio deles tinha uma curva. E as pessoas entravam de moto, fazendo muito ruído na hora que eles faziam a curva.
Então eles puseram a máquina fotográfica, perceberam o ruído, eles fotografavam na hora que eles chegavam naquela curva, para mostrar para os outros que aquilo era uma coisa que eles tinham uma curiosidade. Como que aquela imagem chegava para eles, né? Esse ruído. Esse ruído. Então, aqui está a nossa fotografia. Outros, por exemplo, faziam o seguinte, aquele de fazer natureza morta, então você pega uma maçã bonita, uma pera, uma banana, e faz toda uma natureza morta e vai lá e fotografa. Então, para ele, aquilo é importante porque ele construiu aquele objeto. E por que não as pessoas construírem objetos? Fazer uma cadeira que eles acham interessante. E pode fotografar essa cadeira. Ou coisas que se tornam curiosas, que todo mundo, eles estão numa roda e todo mundo diz, que olhos lindos que você tem, para uma outra pessoa. Que olhos lindos que você tem. E eles ficarem curiosos para os olhos. Então eles dizem, posso tirar uma fotografia dos teus olhos? Porque deve ser uma coisa interessante, porque as pessoas se chamam a atenção. Então ele está ligado em tudo, ele está escutando o que está acontecendo lá em cima, o que está aqui, o porquê que a pessoa de trás está quieta, não está falando nada, por que fulano ficou quieto. É o tempo inteiro uma percepção do espaço. Então você está numa mesa, você já está conversando, já percebe que o outro lá deixou de comer. Você pode perguntar, você não gostou da comida? Eles, não, eu parei já de comer. Então é uma percepção de todos os momentos. E muitas vezes com a fotografia ele pode fotografar aquilo que de alguma forma se tornou curioso para ele. É um mundo muito interessante. E nós sabemos muito pouco sobre o mundo das pessoas cegas e baixa visão. Nós sabemos muito pouco. Nós queremos colocar para elas o nosso mundo. É o contrário. E aquilo que você estava falando, é o contrário. Nós precisamos conhecer o mundo delas. Né? Porque aí nós estamos pensando numa inclusão. Né? Porque a inclusão tanto delas quanto nossa. Se eu posso contribuir, delas, por exemplo, com a minha pintura, como eu vejo, para que as pessoas possam entender como é meu mundo, eu já estou contribuindo. Sabe, com quem diz, poxa vida, nunca imaginei que um cego visse branco. Por exemplo, onde eu vou, eu já ensino uma pessoa a me levar. Seguro no braço, seguro no braço, não precisa falar alto, porque todo mundo pensa que o cego é surdo, ele não é surdo. E assim você vai trabalhando nisso. Agora, uma coisa que eu digo sempre, que não é o fim, como eu pensei no início do meu tratamento, não é o fim. Eu acho que abriram muitas portas para mim, muitas. Inclusive, quando me puseram no Museu do Olho, eu disse, puxa, isso daí é uma loucura que eles estão fazendo, por uma cega no Museu do Olho. O que acontecia? Eu ficava escutando todo mundo falar. Eu chegava assim, percebendo, por exemplo, o gesto dele, se ele está... por exemplo, ele está prestando atenção minha, porque a forma que ele pôs o pé e se colocou, ele está prestando atenção. Então eu entrava numa mesa, no princípio eu sofri muito, sabe, suava, me sentia mal, não conseguia falar. Depois eu fui percebendo que nada, eu estava percebendo muito mais coisas que muita gente. Então aquele que diz uma palavra que você já interpreta ela com um duplo significado, ou outro que está quieto, mas está rindo, está entrando na conversa. Com isso a gente conseguia fazer reuniões muito interessantes. Escutava muito. A grande qualidade do cego é escutar. Porque ele tem essa chance de escutar e perceber mais. E outra coisa, cego, a gente sente onde está sujo. Eu chego num lugar de que não limparam aqui. Sabe, é impressionante. Claro que eu saio de sapato trocado, eles morrem da risada por causa disso, saio de sapato trocado. As roupas estão separadas por cor. Me pinto, não posso pintar a boca, mas me pinto os olhos, todos sem pintar. Mas não tem importância mais nada. Sabe? Não tem importância. O mundo mais importante é aquilo que você ri,
brinca, até chora, mas a alegria eu acho que ficou a maior coisa para mim. Uma das coisas mais importantes. Acho que ficou porque você se aceita. Você não aceitar, daí... E como dizia minha mãe, a vida chama. A vida chama.